Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, lendo aqui a notícia sobre a desistência do Elon Musk na compra do Twitter, e ele parecia estar muito otimista para fazer essa compra, seguindo aquele ditado, quem tem seu dinheiro compra o que quer, mas quando é uma coisa que vai contra um interesse, o consenso de uma elite, não importa quem você seja, mesmo que faça parte dessa elite, alguns planos são frustrados e você começa a sofrer consequências disso. Desde que Elon Musk falou que iria comprar o Twitter e que iria mudar as regras, que hoje é um grande acordo que existe nas plataformas, elas censuram as mesmas coisas, elas concordam com as mesmas coisas, tem vários temas aí que vocês sabem. Não interessa se você está aqui no YouTube, se você está na Twitter, se você está no Face, várias coisas é consenso, várias opiniões, e ele simplesmente proíbe certos assuntos e censuram certas opiniões. Elon Musk prometia furar essa bolha. Disse que daria mais liberdade real, como a gente já teve aqui um tempo, né, logo no começo, daria essa liberdade que foi tirada pelos anunciantes, que forçaram, né, a maioria das plataformas a mudarem suas regras, dando a eles o direito a fazer exigências sobre assuntos, como eu dizia para vocês desde o começo, né, furando aquela realidade imaginária de muitos libertários de dizer, não, mas olha aí, deixa eles competirem entre eles, e aí nós teremos preço baixo, teremos liberdade, porque tem várias plataformas, tem várias isso, e não existe isso, né? Quando você fala desses serviços grandes assim, não é qualquer um que pode simplesmente chegar e montar uma rede social, não é qualquer um que pode simplesmente chegar e montar uma Petrobras, uma Eletrobras, dando como exemplo. Então nesse caso aqui, assim que Musk disse que sairia da bolha, né, desse grande acordo, que na dele seria diferente, ele começou a ter vários prejuízos, vários mesmo. A Tesla já não é mais a número 1, aqui só para você ter uma noção do que eu estou falando, uma matéria da UOL diz o seguinte, ó, Elon Musk perdeu mais de 40 bilhões desde que decidiu comprar Twitter. Não sou eu que estou falando, é a própria mídia, matéria recente de 27/4/2022. Então desde que ele inventou, né, e deu a declaração, porque o problema não é a compra, o problema foi a declaração que ele deu de que iria mudar as regras que estavam em vigor e que é acordo entre as plataformas. Quando ele disse isso, vários grupos começaram a atacar ele, inclusive a elite que ele faz parte. 40 bilhões é cerca de 200 bilhões de reais. Esse é o prejuízo que ele teve até agora. É claro que eles não vão dizer que a culpa é dessa decisão em si, mas aí você tem que lembrar de Jânio Quadros, né, que disse o seguinte: forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. Então é muito comentado, né, quando essa declaração dele de forças ocultas, porque no nosso entendimento, meus irmãos, é claramente a demonstração da ação do Deep State. Tem uma matéria enorme aqui do G1, né, explicando a negociação desde o começo. Então você vê a importância que a própria mídia está dando, né, a essa desistência de compra do Elon Musk. E eu vou resumir um pouco a notícia aqui, porque o ditado nos diz que de boas intenções o inferno está cheio, e eu diria que de boas explicações também, de boas desculpas, o inferno também está cheio. Então Elon Musk e Twitter, a cronologia da negociação até a desistência da compra da rede social. Menos de 3 meses após anunciar acordo, bilionário comunicou seu recuo nesta sexta-feira, dia 8, alegando que a plataforma descumpriu os termos. Twitter promete batalha judicial, uma matéria de 9/7/2022. Então como assim? Por que batalha judicial? Então o Twitter quer ser vendido? Vamos entender um pouquinho melhor aqui, segundo as explicações deles. Nem 3 meses se passaram entre o estrondoso anúncio da compra do Twitter e a desistência por parte de Elon Musk, divulgada nesta sexta-feira. Apesar de curto, esse espaço de tempo foi um período bastante conturbado, em que o interessado na rede social foi dos planos mirabolantes para ela a acusações de que a plataforma divulgou dados falsos sobre contas, spam e violou o acordo entre eles. Então isso aqui é o que Elon Musk afirma de motivo pela desistência da compra. Olha, eu desisti porque eles me passaram dados falsos. Não é isso que eles passaram, que tem de conta spam e usuários e etc. E essa tática é bem usada mesmo pelo sistema. Você sabe que quem fez a mesma coisa, também gerando um prejuízo enorme para os acionistas, foi justamente a Netflix. A Netflix também estava mascarando os planos, as pessoas que desistiram, botando tudo num bolo só, e parecia que aquilo ali estava bombando, né? Mas na verdade
a empresa estava perdendo cada vez mais e mais assinantes, até pelo o tipo de programação ali que ela exibe, né, que ela coloca ali no catálogo. Ela paga para destruir boas séries, boas histórias. O personagem se desvia totalmente ali do seu próprio caráter, né, tudo para dar uma lacradinha, e as pessoas que estão assistindo começaram a se aborrecer e vai cancelando mesmo, né? Então eles mascararam esses dados e o Twitter fez a mesma coisa, segundo aqui na versão do Elon Musk. Outra coisa interessante aqui é como a matéria descreve, né, a nova forma de administração do Twitter, né? Planos mirabolantes. Eles chamam o direito de você realmente dar a sua opinião, portanto que ela não seja crime, né? Não tem por que uma plataforma ficar censurando certas opiniões, certas posições políticas suas e etc, etc. Mas você sabe que esse acordo tá aí, todos nós sentimos, até um comentário que você faz, você sente isso. E como ele ia sair disso, repito, aí a mídia classifica como mirabolante. Então, o Elon Musk, nesses últimos dias, ele foi atacado ferozmente por essa decisão, né? Ia mexer diretamente com um plano que ele é global. As plataformas hoje estão todas dentro disso. E o cara iria comprar uma das principais para sair disso. Então as outras, obviamente, né, se você raciocinar, meu irmão, uma plataforma com o peso que tem a Twitter, as outras também seriam obrigadas a seguir ou pelo menos diminuir um pouco essa censura. Então, vamos lá. Também nesse intervalo, o homem mais rico do mundo foi processado por acionistas que viviam no fogo amigo dos questionamentos de Musk, uma forma dele reduzir o valor de mercado da plataforma pela qual ofereceu 44 bilhões. Março de 2022, Musk e a liberdade de expressão. Respondendo a um seguidor no Twitter, rede onde ele tem 80 milhões de seguidores, Musk afirma que cogita criar uma rede social para promover a liberdade de expressão na internet. Esse, para mim aqui, família, é o motivo de todos esses problemas que ele vem enfrentando aqui nos últimos 3 meses. É exatamente por isso. Nessa resposta que ele deu a um dos seus seguidores, né, que ele tem mais de 80 milhões, ele disse que iria criar na sua plataforma a liberdade de expressão verdadeira, né? O executivo também fez uma série de enquetes em seu perfil sobre o papel do Twitter como uma arena que deveria permitir opiniões divergentes. Nesse momento, o bilionário já havia comprado ações da empresa, mas a notícia só seria divulgada semana depois. Então ele já estava aqui com 9%, família, das ações. E aí ele começou já a fazer ali dentro do seu público, que é muito grande, uma opinião, né? Olha aqui que eles destacam também, ó. 1º de abril, botão editar. O perfil oficial do Twitter apontou que a rede social estava criando um recurso para editar tweets. A postagem foi tomada como uma brincadeira do dia da mentira, mas a informação de que a companhia estuda como adicionar a função foi confirmada dias depois, inclusive por Musk. Em 4 de abril, Elon Musk é acionista. O fundador da Tesla se torna o maior acionista individual da rede social, com 9,2% das ações da companhia. Em 5 de abril, indicado ao conselho da empresa. Musk é apontado como membro do conselho de diretores do Twitter, um dia após divulgar sua participação na empresa. O magnata respondeu um post do céu da rede social, Parag Agrawal, prometendo melhorias significativas para a plataforma. 10 de abril, Elon Musk desiste do conselho. O que aconteceu, né, meu irmão? 5 dias depois, né, o cara tá ali todo empolgado, fazendo planos, inclusive interagindo com seu próprio público. 5 dias depois, 10 de abril, Elon Musk desiste do conselho. No dia em que sua avaliação seria considerada para o conselho do Twitter, o magnata desiste de ter uma cadeira no grupo que lidera a rede social, ou seja, os caras que criam as regras, ele estaria ali no meio como principal acionista, o cara simplesmente desiste. Não explica o porquê. 14 de abril, Musk faz uma oferta. O bilionário faz uma proposta para adquirir completamente o Twitter por mais de 44 bilhões, segundo o documento regulatório da rede social. O conselho da companhia disse que avaliaria a oferta. Então, preste atenção aqui. Mais 4 dias depois dele ser chamado ali para o conselho, provavelmente nas conversas em off, meu irmão, não oficial, né? Aquelas que, vem tomar um vinho aqui, vamos ali jantar naquele restaurante 5 estrelas. Nessas conversas, ele viu que ele, como apenas um acionista, ele não conseguiria fazer as mudanças significativas ali dentro. Então ele passa a entender que se ele realmente quer fazer uma plataforma onde as pessoas possam realmente expressar o que elas pensam, né? Claro, sem cometer crime, que a lei tá aí para isso. Quem se excede vai pagar na justiça. É isso que a gente bate aqui na tecla. Se já existem as leis, né? Cada país tem as suas. Para proibir certos comportamentos, certas discriminações, inclusive em comentários. Por que é que as plataformas precisam ainda excluir comentários que não estão infringindo a lei? Opiniões sobre assuntos como tretas mundiais que não estão de forma alguma atacando ninguém, nenhum grupo, nem nada do tipo e etc. Por que é que simplesmente as pessoas não podem ter a sua opinião?
Então, isso aqui, meu irmão, você vê que esse acordão que existe, embora as pessoas ainda temem e não acreditar, achem que é teoria conspiratória, é um fato. Então aqui, ó, 14 de abril, Musk faz uma oferta. O bilionário faz uma proposta para adquirir completamente o Twitter por mais de 44 bilhões, segundo o documento regulatório da rede social. O conselho da companhia disse que avaliaria a oferta. 15 de abril, Musk diz ter plano B e não quer dinheiro. Um dia depois de sua oferta, Elon Musk diz em uma entrevista que tem um plano B, caso não consiga comprar o Twitter. Ele alega que fazer dinheiro com a rede social não está no centro da negociação e disse que a plataforma é a arena importante para a liberdade de expressão no mundo. O plano de Elon Musk aí não era fazer uma plataforma rentável como as outras, mas sim realmente ter um lugar ali onde as pessoas pudessem se expressar. Mas é um plano que você vê de uma pessoa inteligente. Cada vez mais, tanto quem cria conteúdo como quem assiste e consome esse conteúdo se sente realmente indignado por não poder expressar suas opiniões do jeitinho que pensa. E repito, não opiniões criminosas, mas opiniões simples, né, do dia a dia, inclusive de comportamento. Você hoje não pode, você tem os seus comentários excluídos, você tem o seu conteúdo excluído. A gente mesmo agora, para você ter uma noção da perseguição, nós perdemos o vídeo onde o JP Morgan fala que provavelmente o barril de petróleo vai chegar a $380, o que faria imediatamente o preço do combustível aqui no Brasil, o litro por combustível, chegar a quase R$30. Então a gente fez esse vídeo, um vídeo só em cima de notícias e declaração do próprio JP Morgan. A plataforma tirou. Qual a desculpa? A desculpa foi que era um conteúdo que mostrava pegadinhas, algo violento, e não tem nada disso. É notícia financeira. Quer dizer, tiram seu conteúdo e ponto final, é o que eles dizem e acabou. Então, cada vez mais o sentimento de quem usa a plataforma, tanto para postar vídeos como para consumir conteúdo, é de indignação. Se abre uma nova plataforma, embora não fosse, né, o objetivo de Musk, mas se abre uma plataforma nova, com um alcance grande, como tem o Twitter, e permite que as pessoas realmente digam o que pensam e tenha liberdade de fato, esteja aberta a discussão, então inevitavelmente as pessoas vão migrar para lá. E os outros sabem disso. Então isso aqui, embora seja uma negociação entre um magnata e uma plataforma, ela envolve o mundo todo, inclusive digital. O povo precisa entender o que é que está em jogo aqui. Em 21 de abril, 21 bilhões do bolso para compra. Elon Musk afirma em documento apresentado à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que conseguiu quase 46,5 bilhões para financiar a operação. O bilionário disse que pretende destinar 21 bilhões de sua fortuna para comprar o Twitter e que o valor restante será conseguido por meio de 2 empréstimos. Um de 13 bilhões e outro de 12,5 bilhões. 25 de abril, Musk chega ao acordo para comprar o Twitter. O Twitter anuncia que fechou um acordo definitivo para ser comprado por Musk. A transação é estimada em 44 bilhões. Então você vê que tanto a plataforma estava interessada, né, em vender mesmo, como ele em comprar. Mas vamos lá. Com a compra, o Twitter se tornará uma companhia de capital fechado, ou seja, deixará de negociar ações na bolsa. É dito ainda que os acionistas vão receber 54,20 por cada ação comum, o que significa um prêmio de 38% sobre o preço dos papéis em 1 de abril. 29 de abril, Musk quer cortar salários. A imprensa dos Estados Unidos destaca que Musk poderia reduzir os salários dos executivos dos conselhos da empresa de mídia social. Esse teria sido um dos argumentos usados para convencer os banqueiros a emprestarem o dinheiro para comprar o Twitter. Segundo a Reuters, pessoas familiarizadas com o assunto informaram que o magnata chegou a falar que poderia reduzir os salários dos executivos e do conselho da empresa de mídia social, em um esforço para tirar custos da rede social, e desenvolveria novas maneiras de monetizar Twitters. 2 de maio, Twitter dá número de contas falsa. O Twitter estima que menos de 5% de sua base de usuários é formada por contas falsas ou voltadas para publicar spam. A informação foi apresentada no relatório de resultados trimestrais da companhia. Segundo o documento, a rede social tem 229 milhões de usuários ativos. Segundo Musk, o Twitter ainda precisa apresentar números que comprovem essa informação. 6 de maio, acionistas contestam a compra. Um fundo de pensão da Flórida processa o bilionário e a rede social, argumentando que Musk tinha acordos com outros grandes acionistas, incluindo seu consultor financeiro Morgan Stanley e o criador da plataforma Jake Dorsey, para apoiar a compra. Por isso, a compra não poderia ser concluída antes de 2025. Então imagina, você pagar uma coisa e comprar uma coisa para só receber em 2025. Tinha alguém muito forte, né? As forças ocultas movimentando os pauzinhos para que o negócio não pudesse ser feito. 10 de maio, Musk fala sobre a volta de Trump. Em uma conferência, Elon Musk disse que voltaria atrás da suspensão do ex-presidente americano Donald Trump do Twitter. Então aqui ele já comprou briga, né, com toda a esquerda global, né, que não querem de forma nenhuma a volta do Trump.
até hoje. Esse também foi um dos assuntos censurados, sobre os questionamentos sobre as eleições que aconteceram lá. Nós mesmos perdemos mais de 5 vídeos sobre o assunto, fizemos bons vídeos mostrando ali o que é que Trump falava, o que é que as pessoas que estavam votando falavam, opiniões, assim como no Brasil mesmo, que a gente mostrou vereadores aqui, né, que se candidataram em cidades pequenas do Brasil. Tinha um vídeo só mostrando isso, caso vocês não tenham visto, né? Tem muita gente nova no canal, então a gente tinha feito um vídeo também, ainda quando era possível ser feito, antes de existir esse acordo entre as plataformas digitais e a Justiça Eleitoral brasileira. Nós tínhamos vídeos, né, mostrando essas pessoas, e o cara dizia: olha, minha filha, meu filho, minha esposa, eu me candidatei, será que nem eu mesmo votei em mim e o voto não chegou, tá 0 voto. Então a gente mostrava essas coisas, né, e hoje já não pode mais. Qualquer pessoa que coloque, né, em dúvida o sistema, ela já está cometendo crime. Então são coisas que vão acontecendo, meu irmão. Você diz, mas eu mostrar o que uma pessoa está dizendo, um candidato no caso, eu estou cometendo crime por quê? Né? Então o próprio Bolsonaro já tentou falar isso e é acusado também de ser antidemocrático. Enfim, é um assunto que realmente não pode mais, de forma alguma. 12 de maio, Twitter demite 2 executivos. O Twitter comunica a demissão de chefes da área de consumo e receitas. A empresa também anuncia uma pausa nas contratações e uma revisão nas vagas em aberto. Segundo a agência de notícias Reuters, 12 de maio, Dorsey não quer voltar. Respondendo a um seguidor no Twitter, o cofundador e ex-CEO da rede social, Jack Dorsey, afirma que nunca mais quer ser CEO da plataforma. Antes de Elon Musk comprar as ações, Dorsey era o maior acionista individual da companhia e membro de seu conselho de administração. Em 13 de maio, Musk suspende a compra por horas, que já estava afundando, meu irmão. Você comprar um negócio em 2022 para só assumir em 2025, não existe. Né? Até lá, os próprios executivos que estavam ali no comando, né, segundo a gente viu aqui mesmo as informações, poderiam fazer de tudo, já que eles iam ter salário reduzido, ia ter demissão e etc. Fazer de tudo para diminuir o valor da empresa, tornar ela inútil. Até lá, né? É muito tempo um negócio que é seu na mão de outra pessoa. O acordo para a compra do Twitter está temporariamente suspenso por pendências em detalhes que sustentam que contas falsas de fato representam menos de 5% dos usuários, afirma um empresário em um post da rede social. Depois do anúncio, as ações do Twitter caíram em torno de 20% nas negociações prévias à abertura da bolsa de Wall Street, segundo France Press. Horas depois, Musk volta a twittar que segue comprometido com a compra da rede social. 14 de maio, Musk quer contar os spams. O bilionário anuncia que sua equipe fará uma análise com a amostra com 100 perfis do Twitter para ver quantos são falsos. 15 de maio, Musk diz que o Twitter o acusa de violar confidencialidade. Musk afirma nas redes sociais que a equipe jurídica do Twitter o acusou de violar um acordo de confidencialidade, ao revelar que o tamanho da amostra para as verificações da plataforma sobre bots e contas falsas era de 100 perfis. Para a empresa, esse dado é interno e confidencial. 12 de maio, emoji de cocô. Musk usa um emoji de cocô para ironizar o presidente executivo do Twitter, Parag Agrawal, sobre como é feita a estimativa de contas falsas na rede social. 25 de maio, sem vínculo com a Tesla, o empresário diz que deixará de usar empréstimos que estariam vinculados às suas ações da montadora Tesla como garantia para financiar a compra do Twitter. De acordo com Musk, os 6,5 bilhões, 30 milhões na cotação do 25 de maio, que seriam obtidos dessa forma viriam de sua própria fortuna. 27 de maio, Musk é processado por acionista do Twitter. Aí é aquela acusação, né? Porque ele divulgou esses dados e aí abaixou o valor das ações da empresa. 6 de junho, Musk ameaça desistir da compra e chama Twitter de negligente. Em uma carta enviada, o representante do bilionário diz que a empresa se recusou a fornecer informações que solicitou repetidamente desde 9 de maio de 2022 para facilitar sua avaliação de contas falsas de spam. O Musk deixou claro que não acredita que as metodologias de testes negligentes da empresa sejam adequadas, então ele deve conduzir sua própria análise. Os dados que ele solicitou são necessários para isso. Continua o documento. Então veja aqui, meu irmão, até aqui o que é que você está vendo? Você está vendo que estão criando toda dificuldade para que o cara desista. Toda dificuldade. Eu já teria desistido, até que ele foi muito insistente. 8 de junho, Twitter poderá ceder mais dados. Então ele promete aqui entregar mais dados, como ele pediu, mas não foi feito. 21 de julho, o Conselho recomenda a venda. O Conselho do Twitter recomendou por unanimidade que os acionistas aproveitem a proposta de venda de 44 bilhões da empresa para Musk. Se a fusão for concluída, você terá direito a receber 54,20 dólares em dinheiro, sem juros e sujeito a quaisquer impostos retidos na fonte aplicáveis para cada ação das nossas ações ordinárias de sua propriedade, a menos que tenha excedido adequadamente seus direitos de retirada, disse a rede social aos acionistas.
8 de junho, Musk desiste do acordo com o Twitter. O bilionário informa em carta que desistiu do acordo de compra do Twitter em documento enviado ao SEC, órgão americano equivalente à Comissão de Valores Mobiliários. Ele afirmou que houve uma violação de várias disposições do acordo. A análise preliminar dos consultores de Musk, das informações fornecidas pelo Twitter até o momento, faz com que ele acredite fortemente que a proteção de contas falsas e de spam, incluídas na contagem de usuários relatadas, é muito superior a 5%, afirmam advogados do bilionário. O Twitter disse que a empresa vai recorrer à justiça para fazer valer o negócio firmado com Musk, né? Quer obrigar agora o cara a comprar. Então os caras criam todo o utensílio, né? Já para o cara correr mesmo do negócio. Na minha opinião, meu irmão, nessa questão de contas falsas lá no Twitter, não é brincadeira. Você sabe que existem grandes grupos, inclusive de políticos, né, ligados a políticos, que ficam o dia todo ali propagando as notícias falsas. Essas coisas são criadas pelo próprio sistema para que assim eles tenham legitimidade de censurar a verdadeira informação, a verdadeira notícia e o raciocínio correto sobre os fatos, né? Você coloca ali um monte de bobagem no meio, um monte de absurdo, literalmente, de crimes ali no meio, e aí diz, olha, para evitar que isso aí aconteça, nós precisamos censurar. E dessa maneira eles vão fazendo. Agora, o que está realmente acontecendo aqui é o fato que Musk ter dito que daria liberdade às pessoas, furando essa bolha, esse grande acordo entre as plataformas, né, se desviando literalmente. É óbvio que não ia dar bom e realmente não deu, né? Tá aí o resultado. Eu acho muito difícil que esse negócio vá pra frente. Eu sinceramente achei uma boa, né, essa ideia dele. Enfim, meus irmãos, eu sinceramente acharia melhor na mão de um cara só. Pelo menos você sabe ali quem é que tá mandando realmente, quem é o cara que tá controlando a empresa. E assim você nem sabe quem é o nome dos acionistas, quem é que decidiu isso, quem é que decidiu aquilo. Fica muito mais fácil você coletivizar uma decisão sua e dizer, não, mas foi todo mundo aqui que decidiu, foi o conselho, né? Ninguém assume o que está sendo feito. E quando é um dono só, você pelo menos diz, olha, isso aí é a decisão do dono, foi fulano de tal, goste você ou não, ele é o dono, ponto final. Mas essa história ainda vai dar um pouco mais ao que falar, mas não acredito que... Enfim, meus irmãos, essa história está muito mal contada. Mas para mim aí é o mesmo caso do Jânio Quadros, né? Forças ocultas, meus irmãos. Sempre você vai ver. Quando é alguma coisa pro povo ganhar pontos, né? Ninguém se pergunta. Eu acho incrível como tem tanta gente que se diz, e aí eu digo mesmo, se diz inteligente e não para questionar, né? Acha que quando a gente fala de uma elite, estamos falando aqui algo conspiratório. Como é que pode o planeta produzir tanto alimento e ter gente passando fome? É uma coisa que simplesmente não faz sentido. Se você pega aí e olhar os dados de produção de alimentos, daria para alimentar o povo na Terra umas 10 vezes a mais. Então por que isso não acontece, né? Porque tem tanta restrição? Porque quando você anda aí nas praças públicas, você não vê árvores de fruta? Eu estava vendo aqui mesmo na minha cidade, né, eles importam, perguntando. Os coqueiros que tem aqui, que não dão coco, é importado, trouxeram de outro país para cá e provavelmente manipulado geneticamente. Então por que não coloca ali um pé que tem o coco mesmo? Ah, porque o povo vai pegar de graça? As pessoas parassem para questionar, elas começariam a entender, meu irmão, por que é que nós estamos exatamente assim, dessa maneira, certo? Mas o nosso ecossistema, o mundo que Deus nos criou, ele é autossustentável, embora digam o contrário. Ele está da forma que está, não sustentável, pela ganância justamente dessa elite. Mas ninguém percebe isso. E aí fica essas discussões A ou B, essa coisa toda, enfim, meus irmãos. Deixa a tua opinião aí sobre a compra de Elon Musk. O vídeo ficou bem extenso. Eu vou encerrar por aqui. Agradeço demais a tua presença. Fiquem todos com Deus. Um abraço e seguimos juntos.